Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. No episódio de hoje eu vim sem roteiro e seja o que Deus quiser, porque a gente vai falar da série das Kardashians. Como tu deve ter lido já no título, eu venho falar sobre ter me transformado em Kardashian, que é como eu gosto de chamar quem é fã das Kardashians e das Jenner. Eu comecei a assistir a série das Kardashians, que eu gosto muito de chamar assim, mas que se chama Keeping Up with the Kardashians, ou Acompanhando as Kardashians, ou De Olho nas Kardashians, ou qualquer coisa que tenha a ver com seguir essas meninas pela cidade, acompanhar a vida delas, e é isso aí. Enfim, eu comecei a assistir essa série em setembro, eu acho, ou outubro, não me recordo agora o dia certo. Por pura curiosidade, fazia muito tempo que eu queria assistir e eu não sabia se eu começava ou não, porque já de cara eu aviso, tem 19 temporadas, ano que vem termina, mas por enquanto são 19. Então a quantidade de episódios me deixou um pouco assustada. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre queria saber o que, afinal de contas, acontecia nessa série, porque no início do ano, quando começou a pandemia, os canais de TV a cabo abriram o sinal por uns 2, 3 meses, e teve uma tarde que, num desses dias de sinal aberto, eu assisti um episódio das Kardashians. E era totalmente fora de contexto, eu acho que já era uma temporada muito recente, porque elas estavam bem diferentes do que elas são no início do programa. E eu assisti e fiquei impressionada com a capacidade de prender a atenção de uma pessoa, um programa que é só para falar sobre a vida das celebridades e acompanhar o que elas estão fazendo, como um verdadeiro reality show. Não é uma coisa o tempo inteiro sendo apresentada por alguém, não. É de fato a câmera seguindo elas e os familiares dentro de casa e nas ruas e onde quer que elas estejam. Eu achei que isso fosse algo muito vazio, talvez muito fútil, até acredito que talvez ainda seja o tipo de coisa que se pense desse reality show delas. Mas eu fiquei muito impressionada em como de fato prende a atenção e tu quer saber o que acontece. Nesse episódio que eu assisti, que foi o meu primeiro contato com as Kardashians, eu lembro que era a Khloe e tava tentando voltar a conversar com o Rob, que é o irmão delas. E o episódio terminava com eles se falando pelo celular, mas não deixava claro se de fato o Rob ia visitar a Khloe e eles iam voltar a se falar como uma família. E eu sei que naquele dia o episódio terminou e eu fiquei por muito tempo pensando, bah, será que o Rob vai voltar a falar com a Khloe? Será que eles vão se ver? Vão voltar a ser amigos? Olha bem aonde eu fui parar. Olha o ponto que eu cheguei. Eu tava me perguntando sobre a vida das Kardashians com um episódio assistido fora de contexto. Então é muito doido, não tem nem outra palavra para isso. Mas voltando mais para um início para explicar melhor, o que é, né, esse programa? É assim, um reality show que mostra a vida de todas as Kardashians e também das Jenner, então da Khloe, a Kim, a Kourtney e o Rob Kardashian, que são os irmãos mais velhos, digamos assim, a Kris Jenner, que é a mãe deles, e a Kendall e a Kylie Jenner, que são as filhas da Kris Jenner com o Bruce Jenner. Então mostra a vida de todos eles, tudo o que acontece. E começa lá no início dos anos 2000, então a Kylie e a Kendall ainda são bem crianças, têm 10, 11 anos de idade, são bem pequenininhas. A Kim, a Khloe e a Kourtney ainda estão ali começando a vida adulta, já são modelos, já são conhecidas, mas estão ali iniciando, não é nem perto do que elas são hoje. E o Rob também tá ali no meio do caminho, ele é meio adolescente, entrando na faculdade, vendo o que ele quer da vida. É muito diferente da visão que eu já tinha agora, porque o que a gente vê das Kardashian e das Jenner é a visão que se tem agora, né? Essa percepção de multimilionárias, grandes celebridades no mundo todo, que todo mundo conhece, estão sempre envolvidas em várias situações, que a gente não sabe bem como que elas ficaram famosas, só sabem que elas são. Então, eu comecei a acompanhar para ver até onde isso ia dar. E aí, em setembro ou outubro, como eu disse, eu não me lembro agora quando que eu comecei direito, eu resolvi assistir. Na Netflix tem até a 4ª temporada, até o momento em que tá sendo gravado esse episódio, tem até a 4ª temporada. Eu não sei quando que tu tá ouvindo, mas agora é novembro, enquanto eu gravo. Eu comecei a 4ª temporada já. Eu já estou na 4ª temporada, então assim, em questão de 1 ou 2 meses, eu maratonei as Kardashians como nunca na minha vida. Eu achei muito interessante isso, porque eu não vejo o tempo passar. Não é uma coisa que se torna cansativa, que tu quer, ai, nossa, que chato isso, eu vou parar de ver agora. Não, tu quer saber o que acontece. É aquele gancho do primeiro episódio que eu vi sem contexto na TV quando o sinal abriu. E é muito doido, assim, porque tu fica acompanhando e tu sabe que, tipo, talvez não te agregue nada, mas ao mesmo tempo tu se sente acompanhando de fato elas, que afinal é a proposta, né? É o nome do programa. E é muito interessante que, com o passar das temporadas, eu fui
pegando, assim, um certo afeto pelos personagens, que não são personagens totalmente, né? São eles de fato. A gente sabe que um bom pouco é meio roteirizado, afinal de contas, a Kris Jenner é uma das pessoas que dirige o reality show, então ela, enquanto mãe de todos eles e diretora do programa, deve colocar a mão ali um pouco e dizer o que é melhor e o que não é, né, para o programa e para a imagem dos filhos. Então a gente se vê muito imerso naquilo e até meio próximo, num sentido de assim, tu tá maratonando uma série. E aí tu termina um episódio e vai fazer alguma outra coisa, se tu demora muito pra assistir de novo, assim, e continuar vendo, te vem o pensamento, putz, eu podia estar vendo as Kardashians? O que será que a Kris Jenner faria nessa situação? Será que ela ia resolver de alguma forma? Ou ela ia deixar passar? Isso aconteceu comigo. Eu me vi pensando isso, putz, eu podia estar vendo as Kardashians ao invés de estar fazendo isso daqui agora. Então, te pega de uma maneira que a tua curiosidade, a vontade de tu querer continuar assistindo só por puro entretenimento, como eu já falei em outros episódios. 2020 foi um ano tão pesado, ainda tá sendo, né? Porque ainda falta um pouco mais de um mês para ele acabar. E tão esquisito, tanta coisa ruim aconteceu que um pouco de entretenimento que só tu tem que assistir, pronto, tu não tem que ficar pensando sobre e criando mil teses e teorias super inteligentes é bom também. Então, assim, eu costumo dizer que para certas situações eu escolhi me alienar. E Keeping Up with the Kardashians é, assim, a melhor ideia que eu tive de alienação, porque deixou de ser uma coisa vazia, passou a ser algo legal, só algo leve para assistir e pensar, nossa, hein, olha que loucura isso, meu Deus, só podia ser com as Kardashians. Então eu achei bem interessante. Eu acho que uma coisa que também faz a gente viciar em reality shows, e nesse caso o das Kardashians e Jenners, é o fato de que a gente não tem um estilo de vida nem perto do que eles vivem, né? É uma coisa muito de filme, mesmo que tenha briga, desavença. Então é interessante observar como a curiosidade pela vida dos outros, isso a gente já vê, né, em outros reality shows, como Big Brother, A Fazenda, enfim, esses são os mais famosos aqui, né? Mas a curiosidade pela vida do outro, sobre o que o outro está fazendo e como ele vai se comportar diante de certas situações e coisas que ele não tem controle, se torna um tipo de entretenimento. É uma coisa muito sobre se ver nas pessoas ou se distanciar, enfim, de certas pessoas também, dependendo do comportamento, uma questão de identificação. E a vida das Kardashians e Jenners é uma coisa muito de, vivemos num filme, mas temos vários problemas que são esses daqui. Que no fim das contas a gente vai parar para analisar e não é, nossa, que problemão. Mas se torna um problema para elas e a gente quer saber como é que elas vão resolver, né? Eu acho que é muito, assim, engraçado no fim das contas, porque tu te vê assistindo a vida de uma pessoa, e no caso eles são várias pessoas, né? Não é uma só, e tu vai se identificando mais com uma, mais com outra. Eu posso dizer que depois de chegar na quarta temporada, eu já consigo imitar os trejeitos de muitos deles pra falar e ver certas atitudes que tu já para e pensar, isso é a cara da Chloe fazer isso daqui mesmo. Ou se hoje em dia sai uma notícia, porque eu recebo notificação de notícia do Google e às vezes vem coisa das Kardashians. Depois que eu comecei a assistir a série, comecei a ser notificada com coisas delas, né? O algoritmo, ele realmente funciona. E aí tem notícias que eu vejo delas hoje, em 2020, que eu olho pra versão delas em 2008, 2009, que é onde tá se passando o tempo da série que eu tô acompanhando agora, e realmente tem muito a ver com o estilo que elas eram na série e elas são na vida real. Então, tem um roteiro, tem uma coisa de ser mais personagem, de ser mais característico, assim, pra marcar bem quem são as pessoas, mas tu vê que muito da essência delas realmente aparece no reality show. É aquele barraco, é aquela coisa de, meu Deus do céu, um escândalo de gente rica, mas a gente se pega assistindo e acaba entendendo que são pessoas como qualquer outras, só que com muito dinheiro, tanto que a gente nunca nem vai ver na nossa vida. É interessante pensar também sobre a frequência que a gente se pega assistindo reality shows, né? Porque Big Brother era todos os dias, A Fazenda costuma ser todos os dias, se eu não me engano. Mas Keeping Up with the Kardashians é um reality show que passa em canais a cabo e agora também tem na Amazon Prime e tem até a quarta temporada na Netflix, né? Então a gente pode assistir tudo de uma vez se quiser. E é o que acontece comigo, dependendo do dia, geralmente eu vejo nos finais de semana. Já aconteceu de, em um sábado, eu assistir uma temporada inteira delas. Então é algo que realmente tu quer saber o que acontece, quer ficar vendo
e entendendo como elas vão sair de certas situações, sabe? É muito doido de pensar. Mas ao mesmo tempo, pode só parecer uma grande bobagem tudo isso que eu tô dizendo. Talvez tu não seja fã de reality shows, não sei. Mas já aconteceu uma vez. De em um episódio delas, a Courtney foi para uma terapeuta, foi fazer terapia. E aí, as coisas que a terapeuta dizia para Courtney, em algum momento eu comecei a me identificar. E aí eu parei e pensei, 2020 foi um ano tão doido, tão estranho e ainda tá sendo que eu tô sentindo uma identificação com uma das Kardashians e ainda tô pegando pra mim a explicação que a terapeuta de uma Kardashian está dando em pleno reality show. Então foi interessante de pensar. A gente se identifica como qualquer outra coisa, mas olha pro reality show e pensa: meu Deus, podia ser eu escutando isso, podia ser eu fazendo tal coisa. Então, realmente, o que difere as pessoas nesse caso é só uma conta bancária absurda, muito, muito absurda mesmo. Mas aí, beleza, né? Se tu me pergunta hoje, Karina, tu recomenda que eu comece a assistir essa série das Kardashians? Porque tu só falou e tu não me recomendou, não disse se é bom ou não. Então, eu recomendo como forma realmente de entretenimento, de perceber como as pessoas conseguem se comportar e como que essa família lida com as questões de fama, o que que eles fazem para ficar famosos e para manter o trabalho deles. Mas se é uma coisa que tu já começa assistindo pensando, nossa, o que que eu tô fazendo? Como isso é vazio? Eu não vou gostar, vou perder meu tempo. Aí eu já não recomendo. Eu acredito que, assim, qualquer tipo de coisa que seja de um entretenimento pode te dar algum tipo de ensinamento. Se tu vai com a cabeça mais aberta, pensando o que que eu posso ver daqui, ou só, se tu simplesmente chega pensando, vou relaxar assistindo isso daqui agora. Vamos ver se é legal, se não for eu paro. Aí eu já acho que tu consegue ver melhor, entende? Tem que se desprender mesmo. Para assistir reality show de celebridade, eu acho que não tem que ficar pensando que, ai, nossa, vou perder a minha inteligência, ai, meu QI vai cair, não sei o que, coisas que pessoas pedantes costumam dizer. Eu acho que tu tem que ir mais assim, tipo, beleza, vou relaxar, vou assistir isso aqui, vamos ver qual é, o que faz essas Kardashian. Eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? Aí eu recomendo sim. Mas é isso, eu espero do fundo do meu coração que esse episódio tenha feito algum sentido para vocês, que vocês não tenham me julgado muito por eu me tornar uma Kardashian a partir da série delas. E se tu assistir e achar legal, ou se tu já assistiu e achou ruim ou bom, não sei, me fala, eu vou achar muito legal de saber. Mas é isso então. Eu sou a Karina e esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter ouvido e a gente se vê de novo nos próximos episódios. Quer dizer, na verdade, como eu dizia lá no primeiro episódio, vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais! Tchau!